Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o 6º episódio principal da 3ª temporada do Comida que Sustenta e o último da série que reflete sobre as características principais dos sistemas alimentares das diferentes regiões do país. Isso com base no estudo do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, o MISFIS. Se você tem ouvido todos os episódios e está aí fazendo as contas, já vou facilitar para você. Sim, a região que estava faltando e sobre a qual falaremos hoje é a região Norte. E para fechar essa série, chamo uma das minhas parceiras dessa temporada, que é a Nadine Marques. Oi, Ná! Oi, Pam! Oi para cada pessoa que nos ouve, um oi também para as nossas convidadas de hoje, que a gente já vai chamar. Mas antes disso, eu lembro que nessa temporada estamos com lançamentos semanais de 3 diferentes séries de episódios, e é esse que a gente tem chamado de principal, por ser o mais longo, que conta sempre com uma pessoa convidada de dentro do Sustentária e uma pessoa convidada externa, que juntas contribuem para enriquecer ainda mais os nossos bate-papos. Agora sim, vou aproveitar essa deixa para apresentar e chamar as nossas convidadas. Sim, então vamos lá, Ná. A nossa convidada interna de hoje é paraense, natural da cidade de Belém, e é mais uma membro do querido e diverso grupo Alimentação Brasileira Mandioca. A diversidade também está no currículo dela, que é graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutoranda em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, ela também é integrante do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o CERESAM, e tem como tema de pesquisa a alimentação, sistemas alimentares, movimentos populares e a Amazônia. Ufa, dou as boas-vindas para a Suane Machado da Silva. Bom dia, meninas, e bom dia a todos que nos escutam. Eu agradeço pelo convite, dizer que é uma honra estar participando desse podcast. Eu sou uma integrante nova do Sustentária. Trabalho no grupo de alimentação brasileira, Mandioca, e vamos lá, Eu acho que o nosso bate-papo vai ser bem interessante e falar um pouco sobre esse tema tão diverso, que é sobre alimentação na região norte, na região amazônica. E eu tenho a honra de chamar a nossa segunda convidada de hoje, a Tatiana Deane de Abreu Sá, que é agrônoma, com mestrado em Ciência do Solo e Bioclimatologia, doutorado em Biologia Vegetal e pós-doutorado em Agroecologia. Ela atua como pesquisadora na Embrapa Amazônia Oriental desde 1972, em linhas de pesquisa associadas à agrometeorologia, ecofisiologia vegetal e agroecologia, já tendo ocupado os cargos de chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental e de diretora executiva da Embrapa. Bem-vinda, Tatiana! Eu que agradeço o convite, eu acho que muito instigante a iniciativa, E eu acho que é muito importante nós abordarmos esse tema nesse momento de tanta efervescência sobre a Amazônia, sobre a questão alimentar, os impactos múltiplos socioambientais. Muito obrigada. Bom, e abrindo o bate-papo do nosso jeito preferido, vou começar perguntando para cada uma de vocês como vocês chegaram até aqui. E, Suane, começamos com você. Podemos sim. Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começou em 2011, quando entrei no curso de agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia. E quando entrei nesse curso, na verdade, o que a gente percebe é que o curso de agronomia ele ainda é um curso muito tecnicista, um curso ainda muito voltado para o que a gente chama de antes da porteira, ou seja, muito preocupado com a produção e principalmente a produção também do que a gente chama das grandes culturas alimentares, que vem a soja, o milho, o trigo, a cana-de-açúcar. E aí, não é que não estou querendo fazer nenhum terrorismo sobre o curso de agronomia, nem falar que essas áreas não são importantes, falar sobre o solo,
falar qual é a melhor época do ano para plantar uma determinada cultura, né? Saber quanto que ela vai produzir, tudo isso ela é importante. Só que pensando por um viés, né, mais amplo e pensando por uma perspectiva de que hoje, né, a gente enquanto profissional, a gente não fala mais, né, de falar das áreas da ciência de uma forma fechada, né? Então a gente pensa muito na interdisciplinaridade. Então, dentro do curso de agronomia, eu comecei a perceber, né, e me veio as inquietações de que não é possível a gente falar somente da produção alimentar, né, principalmente na região amazônica, apenas pelo viés da produção, né? Então, desde aí começou as minhas inquietações, que hoje faz com que eu seja uma pesquisadora, digamos assim, que um pouco distante desse viés mais da agronomia, né? E aí, mais tarde, quando eu cheguei no mestrado na Universidade Federal de Viçosa, a minha pesquisa foi com açaí, né? Pensando como que esse fruto, que é um fruto voltado para a alimentação dos paraenses, principalmente, que está no nosso dia a dia, que está mesmo no nosso almoço, no nosso jantar, passou por um processo de ressignificação, um processo de revalorização, que traz consequências para essas comunidades, né, que produz o fruto, né, que produz esse alimento. E aí, quando eu cheguei em Viçosa, eu percebi que as discussões elas eram muito mais acaloradas, digamos assim, né? Não é que a gente não tenha as discussões para o lado de cá, a gente tem, mas durante o curso de agronomia, na minha experiência, eram discussões muito amenas, né? Muito superficiais ainda. E aí, quando eu cheguei no mestrado, não, eu me encontrei, de fato, como pesquisadora, né, para a gente pensar os sistemas alimentares de uma forma mais ampla, né? Então, enquanto profissional da agronomia, eu acredito que hoje a gente não pode mais ficar presa a essa perspectiva de pensar apenas a produção, ainda com aquela ideologia da Revolução Verde, né? Então, hoje a gente não... O problema não é mais produzir alimentos suficientes para a população, né? Essa concepção ela já caiu por terra. Então, hoje a gente não fala mais se a gente consegue ou não produzir. A gente consegue, tem alimento suficiente para toda a população. Mas o problema é o acesso e também o problema é que alimento nós estamos acessando, né? Então, a gente entra também na perspectiva do que é um alimento saudável, o que é um alimento adequado, o direito humano a uma alimentação, né? Então, hoje, falar sobre alimentação também não está mais restrito somente ao profissional da nutrição, né? Então, a gente pensa o alimento desde o processo da produção, da sementinha, né, do solo, das consequências que essa produção vai trazer em termos sociais, em termos econômicos e ambientais, né? E hoje, no doutorado, eu falo sobre um conceito chamado comida de verdade, né, que é um conceito que surge dos movimentos sociais populares, especificamente em 2015, durante uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, então, como pesquisadora, eu mudei totalmente o meu foco, né, saindo da agronomia e trazendo essa perspectiva mais abrangente sobre sistemas alimentares e alimentação e os alimentos, né? Lembrando que quando a gente fala sempre sobre alimentos, a gente não fala mais o alimento somente como uma necessidade vital do ser humano, né? Em termos de sobrevivência, em termos de nutrição, né? Então a gente fala que o alimento, ele é política, ele é cultura, né? Ele é relação social. Então o meu caminho, ele é basicamente esse, ele sai da agronomia em direção a pensar os alimentos, né, e a alimentação por um viés mais amplo, por um viés social e das relações sociais. E você, Tatiana, como chegou até aqui? Bom, eu vou começar um pouco antes da minha formação profissional. Eu tive o privilégio de, em casa, a gente acompanhar um pouco a questão da fome no mundo, né? Meu pai era bastante antenado nessas questões e ele sempre dizia para a gente, para valorizar a alimentação e as coisas, que grande parte das crianças do mundo não tinham o que comer, né? E acompanhamos, na década de 60 e tudo, o avanço da percepção já do trabalho do Josué de Castro,
na questão justamente das desigualdades, trazendo a questão da fome para o mundo. Aí eu decidi fazer a agronomia, né? E como foi comentado, na mesma universidade, que hoje é a Universidade Federal Rural da Amazônia, era a Escola de Agronomia da Amazônia, eu fui da última turma. E a gente ouviu uma vez falar de FAO, né? Ainda dizendo que era alguma coisa relacionada à fome, né? Mas, no geral, nós não tínhamos essa percepção do nosso papel alimentar como se tem hoje, né? E o que aconteceu? Ao longo do tempo, eu, como pesquisadora da Embrapa, que desde a sua fundação, fui percebendo, inicialmente, da perspectiva da agrometeorologia, que eu trabalhava, justamente como é que eu poderia, de uma certa forma, ajudar o agricultor nessa linha, né? E aí fui evoluindo nessa linha, começou a ter um espaço para agricultura alternativa, comecei a tentar avançar nessa linha, né? E todos os espaços que eu fui caminhando, eu fui avançando no processo de transição agroecológica de caráter pessoal, né? Descobrindo as brechas e as frestas, né? Então, trabalhando num projeto como o LBA, o Experimento em Grande Escala da biosfera, atmosfera da Amazônia, né? Eu já percebia lá qual o papel daquela questão toda que se levantava, né? Relacionada a essa questão de segurança e soberania alimentar. Depois eu tive um período de gestão aqui na unidade da Embrapa Amazônia Oriental e depois uma diretoria da Embrapa, onde eu fui aprofundando a questão de agroecologia e dentro da agroecologia uma preocupação, claro que indissociável, né, da segurança e soberania alimentar. E aí conseguimos instalar várias ações dentro da Embrapa e tudo. E ao final eu resolvi, em vez de voltar para a unidade imediatamente, eu fui fazer um pós-doutorado no Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos da Universidade de Córdoba, me dedicando à agroecologia, e de lá para cá eu só tenho atuado em agroecologia. E conseguimos criar um núcleo de agroecologia. Eu ministro disciplina de agroecologia e sistemas agroflorestais, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará. Eu também dou aulas em cursos de alternância para agricultoras e agricultores, agroecologia e cidadania, com a Rede Bragantina de Economia Solidária. E nesse esforço nós temos conseguido avançar em aspectos bastante interessantes, inclusive na construção de propostas mais concretas de pesquisa participativa, transdisciplinar nessa linha, como está nesse momento a Rede Quirera, que é um projeto voltado à construção de farinhas alternativas a partir de produtos que estavam sendo desperdiçados por falta de condições de armazenamento de consumo imediato e de mercado próximo, que são 3 frutas e 3 raízes regionais, e nós vamos sair também com 2 farinhas, integrando alguns desses elementos em farinhas funcionais. Eu amo essa introdução. Eu acho que a gente ouvir, né, as histórias e memórias lembra até o nosso quadro da primeira temporada, né, Fã? Então, belíssimo aquecimento, adoro. E aí vamos então agora às perguntas mais específicas, né? Para ajudar a situar quem nos ouve, eu vou lembrar que no estudo do MISFIS revisado, a região que praticamente coincide com a nossa região norte geográfica apresentou algumas características marcantes e também preocupantes, como insegurança alimentar na população, que tem baixo acesso aos alimentos, o que acaba levando a altos índices de desnutrição infantil. Então eu vou começar pela Tatiana, mas eu gostaria de ouvir vocês duas nessa resposta, né, especificamente. Até que ponto vocês entendem que esses resultados estão relacionados à lógica de uso da terra implementada na região, especialmente desde a década de 70, com a Revolução Verde, que a Suane já citou lá no começo? Para começar, antes de entrar nessas causas, né, eu gostaria de comentar que, diferente de outras regiões, a Amazônia tem, em geral, 4 fontes de alimentos, né? A gente se alimenta de 4 situações bastante distintas. Uma é justamente dos ativos do bioma: água, o solo e, fortemente, as florestas, né? Um conjunto de alimentos que tradicionalmente vem tanto fortemente da área vegetal como animal, né? Principalmente a questão das águas.
o segundo elemento é o que vem da agricultura familiar regional, né, em todas as suas vertentes, a agricultura dos assentamentos, a agricultura das áreas tradicionais, indígenas, quilombolas, né, um pouquinho da contribuição de alimentos do agronegócio, né, regional, que grande parte é para exportação, e, infelizmente, um percentual cada vez maior, mais crescente, de menor qualidade nutricional, é o que se compra de outras regiões. Grande parte disso já vem ultraprocessado, são produtos ultraprocessados. E o que vai acontecer? A depender de todas essas políticas que você comentou, principalmente a partir dos anos 70, mas vem um pouco antes, se a gente imaginar o olhar mais desenvolvimentista sobre a Amazônia, a criação da SPEVA, início dos anos 50, que depois virou Sudan, que financiava todo esse processo, principalmente a partir do regime militar, nós vamos ver que todas essas o que tem acontecido afeta de uma forma diferente essas quatro questões ligadas à alimentação regional, né? Então você tem um quadro extremamente dinâmico sobre essa perspectiva, né? E também outras perspectivas que dão a diferencial da região e que, ao longo da cadeia dos sistemas agroalimentares, tem um papel fundamental. As questões das logísticas, né? Por exemplo, uma região com tanta água que pouca logística de apoio a justamente a água como meio de transporte, meio de vida, né? Que tem afetado bastante essa questão, né? A incidência de tudo isso sobre as dimensões da segurança alimentar, né? O que é que isso vai influenciar, não apenas num elemento, mas, por exemplo, nós temos a disponibilidade, o acesso, a estabilidade e a utilização, né? Então, esse conjunto de realidades que nós dispomos de 4 fontes de alimentos, né, associado às questões de logística, principalmente de transporte e armazenamento, que são diferentes do restante do país, onde a questão da água é a vida de muita gente, né? Esse rio é a minha vida, a minha rua, né? É uma realidade para muita gente, né? Mas não é considerado em grande parte das políticas públicas, principalmente relacionadas a alimentos. Então você vai ver todas essas combinações de situações, né? Você vai ver também, por exemplo, as tendências de dependência de alimentos produzidos muito distantes, alimentos quilométricos, e populações que ficam isoladas em época de seca por falta de um estímulo à produção local. Enfim, é muito complexo, porque os elementos originariamente são complexos e cada política que vem, ela tem essa capacidade de atingir de forma diferenciada todo esse conjunto que é diferenciado. Bom, vou complementar um pouquinho o que a professora, né, já falou. Na verdade, quando a gente fala da Amazônia, né, a gente sempre fala como um assunto muito delicado, digamos assim, né, porque é uma área que historicamente é marcada por conflitos, né, de terra, principalmente, né? Então a gente tem, desde a década de 70, né, que é quando a gente diz que tem um perigo iminente relacionado ao desmatamento, mas é aquilo que a professora falou. Não é algo que começou na década de 70, né? É algo que começou antes, desde o processo de incentivo de pessoas para a região amazônica, né, com essa ideia de que precisa ocupar uma área que era despovoada, né? E a gente sabe que a história não é bem assim. Mas aí esse processo de ocupação, né, da Amazônia, ela veio marcada por esse mercado de terras, né, de compra e venda de terras ilegal, pelo desmatamento, né, pela grilagem. Então a gente fala que a causa, né, uma das causas está sempre relacionada a esse processo de desenvolvimento e de ocupação do território da Amazônia, né? Então as obras de infraestrutura, que foi preciso derrubar uma grande área da floresta, né, para abrir as estradas, para a produção agrícola, para a criação dos animais, né, da pastagem. E aí, né, quando a gente chega nessa discussão sobre segurança alimentar, a gente entende que esse problema de insegurança alimentar, na verdade, ele é um problema multicausal, né? Não tem uma única causa, tem várias causas.
né? E aí uma delas, né, é relacionada a esses conflitos também na Amazônia, né, o problema da renda. Então, apesar da Amazônia ser conhecida, né, pela sua biodiversidade, a gente ainda não conseguiu atingir índices altos de segurança alimentar. Então, as pesquisas que a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, né, mostra que pelo menos mais de 71% da população da região norte vive com algum grau de insegurança alimentar, né? Isso é muito grave, né? Então, para onde que está indo os nossos alimentos? O que a gente está produzindo, né, de alimentos também, né? E aí fica esse questionamento para a gente pensar como pode uma região tão diversificada, né, de tanta riqueza, que tem ainda um índice tão grande de pessoas que não conseguem acessar alimentos de qualidade ou não têm acesso a nenhum tipo de alimento, né? Então não basta ser só uma região diversa, não basta ser só rico, né, em termos de flora, fauna. É preciso, de fato, ter políticas públicas comprometidas, né, para fazer com que esse alimento chegue na população de menor renda, né, porque a gente sabe que também a segurança alimentar está muito relacionado com essa questão da renda, né, da desigualdade social que a gente tem no nosso país. E aí também a gente pensa, por exemplo, que na região amazônica, 80%, né, segundo a ONU, 80% da perda florestal está relacionado com a pecuária, né? E 40% de todo o gado do país está nessa área, né, nos estados amazônicos. E aí, né, a gente pensa, como que será que essas atividades, né, que tem grande impacto na Amazônia, como que ela contribui, né, para essa insegurança alimentar, né? E, ou seja, quem também está desmatando, né? Porque existem estudos já que falam que a floresta amazônica em pé vale pelo menos 1,5 trilhão por ano, né? Ou seja, ela vale 7 vezes mais o valor, né? Ela lucra 7 vezes mais do que outras atividades de exploração econômica na região, né? Mas ainda assim, né, existem muitas políticas voltadas principalmente, né, para criação de gado, para produção da soja na Amazônia. E aí são culturas, né, que são voltadas principalmente para exportação e não são voltadas para a alimentação humana, né? Então, para mim, as grandes preocupações são essas, mas na verdade essas preocupações elas são consequências, né, de uma determinada postura política, né? Então a gente pensa na perda de biodiversidade, a gente pensa na perda da fauna, a gente pensa no assoreamento dos rios, que tudo isso na verdade já é consequência, né, de um processo de ocupação da Amazônia. E aí eu falo também que eu penso que as preocupações para essa área também estão relacionadas com o viés político, né? Então, que tipo de política está sendo feita para pensar uma Amazônia diferente, né? Então, a gente teve, por exemplo, no último governo, que foi omitido dados de desmatamento, né? Que foi exonerado pessoas de cargo de altíssimo escalão porque eram contra uma determinada política ou porque tinham dados que comprovavam que aquela área estava sendo desmatada. E aí aquela pessoa foi retirada do cargo, né? O problema não foi resolvido, era mais fácil você tirar a pessoa do cargo do que resolver o problema. Teve o corte de verbas para fiscalização, né? Então, para mim, essa preocupação com a região amazônica ela está muito relacionada também com a política, né, que está sendo implementada, né? Então, a gente também tem que pensar o que a professora Tatiana falou, né, sobre políticas públicas, porque é isso que, na verdade, faz a diferença nesse processo de segurança alimentar para essa população que é tão vulnerável. É muito interessante escutar vocês falando. E aí, acho que a nossa próxima pergunta vem trazer um pouco do outro lado, né? Um pouco das possíveis soluções. Então, Tatiana, acho que o resultado também desse estudo chama atenção para uma dieta que é pouco diversa nas populações do norte, algo que observamos no Brasil inteiro, na verdade, mas isso se torna
especialmente absurdo se lembrarmos que o nosso país é um dos mais biodiversos do mundo, né? E as autoras dos estudos indicam também que iniciativas com foco na agricultura familiar e nos serviços ecológicos florestais devem ser prioridade nos estados do norte, respeitando os cultivares locais e aproveitando a grande biodiversidade da região. E pensando nos temas que você vem pesquisando há tanto tempo, como você avalia essas possíveis soluções que vêm da terra e dos ecossistemas dessa região que é tão peculiar? Então, eu acho que inicialmente era importante a gente entender um pouco que agriculturas a gente tem no momento na região, né? Então, eu acho que é muito oportuno a gente mergulhar um pouco no trabalho de um grupo liderado pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, na figura do professor Francisco Assis de Costa, conhecido professor Chiquito, né? Onde ele vem ao longo de muitos anos trabalhando um conjunto de trajetórias tecnológicas voltadas à agricultura na Amazônia, onde ele tem um grupo de trajetórias que ele caracterizou ao longo do tempo, ligadas à produção patronal e outro à produção camponesa, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essas trajetórias dizem muito de tudo que a gente está discutindo, né? Elas dão essa característica que a gente pode acompanhar com muitas variáveis, a expansão, a retração delas, o impacto de políticas públicas, enfim. E também a gente entender, nesse momento, qual é o envolvimento dela, por exemplo, na panaceia atual, que são as bioeconomias voltadas para a Amazônia, né? Então, na realidade, ele tem, por exemplo, para a patronal, ele tem uma trajetória patronal para a pecuária, uma patronal para grandes plantações, a base outra de grãos. E para a agricultura familiar, ele tem um conjunto também da agricultura familiar, que não é agroecológica, né, aquela que usa os insumos também, né, usa mais insumos do que o capital do bioma. Tem a pecuária familiar, né, também, e tem uma trajetória conhecida como a T2, né, a trajetória 2, né, que ela trabalha fortemente com sistemas agroflorestais. Mas não apenas os sistemas agroflorestais, todos arrumadinhos, bonitinhos, plantados. Os sistemas agroflorestais das populações locais, no seu estado mais natural, com a questão da floresta. Como é que a floresta e as águas elas entrariam nisso, como a base do bioma, né? E a partir disso, tem sido feitas várias avaliações a esse respeito, né? Então, nessa linha, a gente vê que esse conjunto de patronais e também uma parte dessa agricultura familiar mais desses sistemas convencionais, elas estão voltadas para bioeconomias diferenciadas, né? Elas seguem um paradigma técnico-mecânico, que justamente se equipara da Revolução Verde, e eles têm também portfólios bastante na moda ainda, inclusive da descarbonização, os que trazem a monetização das atividades, né, dos recursos naturais e tudo. A questão também da produção energética, enfim, uma série de paradigmas, né? E quanto que o paradigma da trajetória 2, né, que é voltada justamente para o bioma no seu estado mais original, ou tentando retomá-lo, que é o paradigma agroecológico agroflorestal, ele justamente se baseia ou nos ativos da natureza, né, na floresta, nas águas, no solo, tem mais autossuficiência, né, e também ou tenta trazer sistemas que retomem a complexidade do natural, né? Então, ele classifica, inclusive, com 2 caminhos de sistemas agroflorestais. Os sistemas F, que tem como base a floresta, né, como ativo, SAF-F, e os SAF-A, que tem como base a agricultura, mas tentando aproximar da floresta, né? Então, a partir daí, a gente tem a possibilidade de analisar várias questões
em cima dessa problemática, né? E nessa linha também, isso vem trazendo uma questão que já vinha sendo tratada, né? De resgatar como é que os povos originários da região conseguiam alimentar populações muito maiores do que se sabia, dos resultados de estudos arqueológicos e antropológicos, né? Tanto na questão de proteínas de origem animal, como a questão vegetal, né? Então, a gente está vendo também um conjunto de informações extremamente ricas desses estudos mais recentes, principalmente após grupos de universidades como a USP e outros estão trabalhando, cooperações internacionais, mas na medida em que nós estamos tendo cada vez mais cursos na região, formando pessoas nessa linha e dando possibilidade de maior protagonismo de atores em construções transdisciplinares em relação a essas temáticas, né? E nessa linha também, a gente anota alguns sinais ligados a políticas, nacionais e algumas internacionais em relação a essa questão da monotonia alimentar, a questão de algumas questões sérias nutricionais. Um exemplo forte disso foi a entrada do trigo, apagando a memória biocultural, apagando a presença de outros elementos na dieta alimentar da população, que a região toda não planta um pé de trigo, né? E aí você veio toda uma lógica, principalmente nos anos 60, no programa de Alimentos pela Paz com os Estados Unidos, trazendo gratuitamente inicialmente e gradativamente no campo e na cidade, os hábitos, por exemplo, de produção de pão de milho foram sendo esquecidos e o hábito, por exemplo, de alimentação com raízes no café da manhã, nos lanches, enfim, também foi substituído gradativamente com trigo, em combinações, inclusive ultraprocessadas, extremamente danosas à saúde e à nutrição, né? Então, esse conjunto dessas tipologias, dessas trajetórias, mas com reconhecimento de que ancestralmente havia formas de alimentar sem derrubar uma árvore, né? Pelo contrário, fomentando a melhoria a maior concentração de árvores benéficas, no caso a gente já tem a ideia das castanheiras e outros, né? Nós podemos tentar entender o passado e presente para construir um futuro mais sustentável do ponto de vista alimentar. Em linha com isso que a professora Tatiana vinha falando, né, das formas ancestrais de alimentar, os hábitos alimentares que vão se perdendo em benefício de cultivares como o trigo, por exemplo, as autoras do estudo também destacam as tradições culinárias locais como parte das soluções para os sistemas alimentares do Norte. E aí, Suane, como membro do Grupo Alimentação Brasileira Mandioca, que tem também proposto bastante essa discussão, essa reflexão, e como pesquisadora da área, é claro, que importância você vê no resgate e na valorização das tradições culinárias para a transformação dos sistemas alimentares? Bom, eu vou pegar um gancho um pouquinho da pergunta da Pamela, né, quando ela fala sobre essa diversidade alimentar. Um dado importante que o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar fala é o quanto que a gente está diminuindo essa diversidade alimentar, né, nas nossas dietas. Então, a gente, enquanto humanidade, já se alimentou com cerca de 3.000 a 10.000 espécies de plantas, né, na nossa alimentação. Hoje, basicamente, esse número se reduziu a 150 plantas, né, a 150 espécies que a gente mantém na nossa dieta. Então, né, o que a gente conhece hoje como sistema alimentar, o sistema agroalimentar hegemônico, é justamente essa padronização alimentar, né? Então, isso não quer dizer que não existe mais cultura alimentar, isso não quer dizer, né, que aniquilou de todas as formas essas formas de se alimentar, né, de produtos locais, regionais. Mas, basicamente, a gente come a mesma coisa, né, com uma baixíssima diversidade alimentar. Então, a gente tem, né, um pouco dessa concepção quando você vai no mercado, por exemplo, que vê os supermercados abarrotados de produtos,
passe essa percepção para a gente, enquanto consumidor, de que a gente tem uma diversidade de alimentos ali disponíveis de forma muito fácil, né, para a gente. Mas, na verdade, se a gente for analisar, por exemplo, os ingredientes que compõem aquele alimento, né, ou esse produto comestível, que não necessariamente, às vezes, não é considerado alimento, né, quando a gente olha por outras perspectivas, na verdade, esse produto alimentício, ele é basicamente composto pelos mesmos produtos, né? Então, a nossa diversidade alimentar, ela vem diminuindo, né? Então, quando a gente fala sobre esse resgate, né, dessas tradições culinárias, a gente fala também sobre essa perspectiva do que é uma cultura alimentar, né? É um conceito que traz justamente essa perspectiva de um alimento como um traço de identidade dos povos, né? Então, dentro de uma sociedade ou dentro de uma sociedade, os grupos vão formando os seus próprios símbolos, né? As suas próprias tradições alimentares. E aí, resgatar essas tradições na verdade, ampliar essa diversificação alimentar, né? Nós que somos do norte, né, temos uma diversidade enorme, né, de alimentos que muitas vezes a gente deixa de consumir, né, para consumir alimentos que vêm de fora, né? Então, a gente também tem um dado de que, por exemplo, 80% dos alimentos que a gente consome em Belém, né, ou que estão ali na Ceasa, são alimentos que vêm de fora, não são alimentos que são produzidos aqui no local, né? Então, isso não quer dizer que a gente não tem produção, mas quer dizer que a gente está consumindo produtos que não fazem parte da nossa cultura alimentar, né? Regionalmente falando. E aí, então, esse resgate é também, né, manter viva tradições, manter viva povos, né? E saber que por trás desse alimento existem histórias, né? Então, a gente não consome esse alimento apenas de uma forma mecânica, né? Às vezes, no dia a dia, sim, a gente esquece. Mas se a gente parar para pensar, né? Por que a gente consome, é isso que a professora falou, por que hoje a gente prefere consumir o pão no café da manhã, né? Do que consumir, sei lá, o milho ou a própria mandioca, né? Por que a gente vai criando, né, uma forma de se alimentar, né? Porque a gente é a todo momento influenciado, né, por uma cultura, né? E muito influenciado por o que a gente conhece de sistema alimentar hegemônico. Então, esse resgate, né, dessas tradições culinárias é também um resgate desses alimentos que fazem parte da nossa ancestralidade, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente debata sobre isso e valorize, de fato, o alimento que é da terra, o alimento que é produzido localmente, o alimento que é produzido por comunidades tradicionais, porque a gente, né, ao consumir, a gente também está mantendo viva, de alguma forma, aquela tradição. Eu queria saber se eu posso falar duas pastilhas curtas, tá? Uma é relativa, eu acho que a pergunta anterior, outra complemento para o dela, né? Uma é o seguinte, nós vemos também que a implantação de novas linhas de ocupação da Amazônia, como o caso de grandes plantios como o do dendê, ele tem afetado de uma forma bastante marcante a segurança e soberania alimentar nutricional da população, porque, por exemplo, os contratos iniciais, principalmente das firmas de dendê, eles, com agricultores familiares, eles colocavam regras, inclusive, deles reduzirem ou até eliminarem a produção para autoconsumo e coisas nessa linha. E havia uma tendência de empregar também os filhos dos agricultores dentro de atividades na agroindústria, né? Isso daí trouxe implicações bastante sérias na monotonia alimentar e na mudança de hábitos alimentares dessa população, né? Eles produziam grande parte dos seus alimentos, colhiam do seu quintal, coisas dessa natureza, que não tinham mais tempo de fazer isso porque estavam se dedicando a vender. E os filhos, trabalhando com salário baixo também, mas assalariados, né, levavam que eles aumentassem drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados da pior qualidade que chegavam por ali. E principalmente grupos ligados a consumo elevado de arroz, por exemplo,
por exemplo, eles tenderam a desenvolver doença que tinha desaparecido, daqui, que é o beriberi, com a deficiência de vitamina B1. Eu estou muito contente, porque eu acho que mais do que um bate-papo, nós tivemos aqui uma grande aula com vocês e podemos ficar mais um tempão falando sobre esse tema que é tão importante e relevante, mas vamos deixar para outra oportunidade. E acho que nada melhor para fechar essa aula do que as preciosas indicações das nossas convidadas nesse quadro que já é tão esperado por todo mundo. Sustentária indica. Com certeza. Pan, Suane, quais as suas indicações pra gente hoje? Bom, a minha indicação é, se for para a gente falar sobre a Amazônia, né, que a gente procure esses dados oficiais. Então, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, ele tem dados muito importantes, né, sobre desmatamento na Amazônia. Então, para quem tem interesse nessa temática sobre a Amazônia, o site do INPE ele é riquíssimo de informação, né? O site também De Olho no Ruralista, ele é muito bom, né? Que também tem dados muito importantes, né, sobre os impactos sociais e ambientais do desmatamento, né? E eu não sei se eu posso indicar um outro podcast, mas tô brincando, mas assim, tem um podcast muito legal que é da professora Elânia Azevedo, né, chamado Panela de Impressão. Então, esse já é mais voltado para quem tem interesse na temática da alimentação mesmo, né? E ela fala de várias temáticas sobre sistemas alimentares e alimentação propriamente dita. É uma professora que é reconhecida na área de ativismo alimentar, né? Que ela fala muito sobre ativismo alimentar. Então, quem tem interesse mais nessa área, né? Que é a área que eu atuo também, que são os movimentos sociais, os movimentos populares em torno da alimentação. Esse podcast ele é muito bom, né? Para quem tem interesse na área. Eu dividiria em 2 blocos, né? Um bloco ligado às trajetórias tecnológicas relacionadas à agricultura, que eu comentei, e aí teria um conjunto de publicações, a maioria dos últimos 2 anos, mas algumas um pouco de 2020 para cá, justamente trazendo essa leitura dessas trajetórias para essa atualidade, onde a gente tem a questão alimentar, tem a questão das bioeconomias, né? E aí seria o grupo do professor Francisco Assis Costa, do NAIA, né? Onde ele citaria ele e um conjunto de jovens da UFPA que estão de outros departamentos, inclusive trabalhando em torno do tema com ele. Então seria, além dele, o Danilo Fernandes, Ricardo Folles, Harley Silva e Raul Ventura. Tem, por exemplo, eles têm trabalhos recentemente publicados aí pelo MAD, o Centro de Pesquisa de Macroeconomia da Desigualdade da USP, né? Inclusive, tem uma no número 11 do ano passado, de setembro do ano passado, e tem outro do número 40, já de maio desse ano, justamente tratando dessas trajetórias relacionadas a essas questões que a gente discutiu. E tem um básico também, que é o paper do NAIA, número 29 de 2020. Né? E o outro grupo de indicações seria relacionado a alimentos tradicionais e populações ancestrais da região, né? Onde a gente teria, por exemplo, uma referência dentro da coleção da SBPC Povos Tradicionais e Biodiversidade do Brasil, principalmente alguns volumes deles, são vários volumes todos abordando essa questão, mas o volume 6, por exemplo, a seção 6, coordenada pelo Eduardo Neves, o pesquisador da USP, né, professor da USP, e tem uma publicação mais recente, acho que é do ano passado, Vozes Vegetais, Diversidade, Resistência e História da Floresta, que tem justamente uma publicação do IRD, do PALOC, que é Patrimônio Local e Governance, e do Centro de Estudos Ameríndios da USP, né? O CESTA. Então,
fechando essa indicação mais firme. Mas, no conjunto, nos últimos anos tem acontecido coisas muito interessantes, que a Cassiane é um exemplo disso, né? Pessoas da Amazônia que estão trabalhando com grupos de universidades fora da Amazônia, em temáticas relevantes, o papel também da agroecologia puxando esse tema. Então, você tem na Revista Brasileira de Agroecologia vários artigos, também nos cadernos de agroecologia, que traz os resumos dos congressos brasileiros de agroecologia. É um material extremamente rico para uma sistematização, uma organização e trazer para as políticas públicas. Ai, como sempre, excelentes indicações, e como a Pan falou, foi uma aula, e aí agora a gente teve bibliografia da aula para todos os gostos, para todo mundo se aprofundar. Foram ótimas as indicações, eu espero que elas ajudem a ecoar nossas reflexões e discussões de hoje, né? Roubando um pouco o termo da nossa outra série de episódios. Tatiana, Suane, nós agradecemos muitíssimo pela oportunidade de contar com a presença de vocês nessa conversa tão enriquecedora e tão cheia de aprendizados. Eu também, muito obrigada pelo convite, pelo espaço para a gente falar sobre a Amazônia e alimentação. Agradeço eu. E aí, bora cozinhar? Tão esperado, talvez até mais do que o quadro Sustentar indica, é o nosso querido Bora Cozinhar, titular das 3 temporadas de Comida que Sustenta. E ainda nessa pegada de seguir tradições, continuamos a trazer receitas que estão no top 10 de receitas com maior repercussão ao longo dos 10 anos de Sustentária. E também uma receita típica da culinária tradicional da região sobre a qual trata o episódio em questão. Sendo assim, quem nos traz essa receita diretamente do norte do Brasil é o grupo Vivências Biodiversas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai preparar a receita de um cuscuz de tapioca. Para isso você vai precisar de leite de coco. Se você for usar o leite de coco caseiro, que é mais líquido, você coloca 400 ml. Se você for usar aquele de vidrinho que a gente compra no mercado, aí você coloca 200 ml de leite de coco mais 200 ml de água. 100 gramas de coco ralado fresco, 100 gramas de tapioca granulada, assim que nem a gente está mostrando no vídeo, e 1/4 de xícara de açúcar. O primeiro passo é colocar o leite de coco em uma caneca e levar para esquentar. Não precisa ferver, mas é bom que ele fique bem quente, porque isso vai ajudar a hidratar os grânulos da tapioca. Enquanto isso, você vai colocar no refratário os grânulos de tapioca. Essa tapioca, gente, ela é bem fácil de achar. Você acha tanto em Casa do Norte, zona cerealista, e é a mesma que é usada para fazer o dadinho de tapioca. Aí você coloca o açúcar, o coco ralado fresco e mistura. Mexe bem e aí vem e coloca o leite quente. Mistura mais uma vez até ficar bem uniforme e deixa descansando por 30 minutos. Aí agora, gente, olha como ele já fica mais hidratado. Então você vai mexer mais uma vez depois desses 30 minutos e levar para a geladeira. Deixa na geladeira por no mínimo 2 horas e depois ele tá pronto para servir. Olha, ele fica bem consistente, uma delícia, super simples de fazer e vai muito bem acompanhado de um cafezinho. Bom apetite! E mais um episódio que vai chegando ao fim, com essa sensação de tanta coisa aprendida e também esse convite de mãos à obra, pois há muito que ser feito ainda. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas de hoje, a toda a equipe maravilhosa que faz esse podcast acontecer e a você que está sempre com a gente do outro lado do fone ou da tela. Aproveito para lembrar que se você ainda não ouviu algum episódio dessa temporada ou das anteriores, todos eles estão disponíveis em nosso site, no Spotify, na plataforma Orelo, no Google Podcasts e também no YouTube, com o formato de vídeo, onde você consegue nos ouvir e também nos ver. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixe de seguir o perfil e assim acompanhar todas as novidades.
E entre as novidades desse mês, é claro que estão as produções de todos os grupos de trabalho do Sustentária, além dos próximos episódios do Comida que Sustenta. Como o mês está começando hoje, ainda teremos não 2, mas 3 episódios da série Explica e um da série Eco, para ajudar a aumentar e aprofundar cada vez mais o repertório sobre os sistemas alimentares. Te esperamos na terça-feira que vem. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção fui eu, Nadine Marques. Apresentação de Pamela de Cristine e de Nadine Marques. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa ficaram por minha conta, juntamente com a Mariana Raciueta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição, de Mariana Ting, e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaien. Os materiais de divulgação são da Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.